Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo com Vilela. Hoje nós vamos entrevistar aqui um super especialista em alta performance da mente, preparo mental da mente. Tive o privilégio de conhecer ele numa palestra aqui em Maringá, que ele veio fazer um trabalho e a gente começou a criar um relacionamento. E eu fiz o convite para ele e ele aceitou prontamente a estar aqui compartilhando toda a sua experiência, todo o seu conhecimento e toda a sua expertise para nos ajudar a entender mais como que a mente é de fundamental importância para a nossa performance, para os nossos resultados, né? Você que está nos ouvindo e nos assistindo, compartilhe com as pessoas que você conhece que precisam escutar, desenvolver, crescer e ter uma vida melhor para que esse vídeo chegue em mais pessoas, tá? Hoje eu vou entrevistar aqui o Ricardo Burim. Ele é preparador mental de atletas de alta performance, tem feito um trabalho fenomenal em todo o Brasil e até fora do Brasil. Ele é formado em gestor de recursos humanos, ele tem pós em psicologia do esporte, tem pós em neurociência aplicada em esporte. Ele trabalha com esse desenvolvimento mental dos atletas já faz desde 2006, já 8 anos. Ele foi atleta profissional, né, foi goleiro, né? Não sei se era um muito bom goleiro, mas pelo que eu pesquisei e vendo alguns vídeos esses dias, ele ia muito bem embaixo das traves ali. Trabalhou com a seleção brasileira de basquete feminino durante 3 anos, fazendo preparo mental das atletas. 3 temporadas no São Bernardo, time que hoje está disputando a Série C do Campeonato Brasileiro e Primeira Divisão do Campeonato Paulista, Coritiba, Inter de Mineiro, o Rio Claro Basquete e diversos atletas no futebol, Série A, Série B, em outros países, ciclismo, basquete, tênis, taekwondo. Então, hoje eu estou aqui com o Ricardo Burim. Ricardo, seja muito bem-vindo, faça sua apresentação e nós vamos bater um bate-papo que vai ajudar muita gente a mudar essa mentalidade. Aí você vai explicar muito as coisas boas para o nosso público. Olá a todos, um prazer aí, um privilégio estar com vocês. Espero compartilhar, e a apresentação já foi feita, né? Eu sei que tem um público aí também da área de negócios, da área de business, né? Uma das minhas pós-graduações também é na área de gestão estratégica de negócio. Foi a minha primeira, na verdade, pós-graduação, quando eu tinha uma escola de idiomas, logo que eu parei de jogar. Então, espero compartilhar e contribuir com vocês aí dentro daquilo que a gente tem trabalhado nesses anos e que possa aí compartilhar, né? Que a gente possa compartilhar aí algum conhecimento, algo que possa ser útil para as pessoas. Obrigado pelo convite. Espero aí corresponder com aquilo que vocês têm feito aí, aquilo que vocês precisam. Legal. Eu acho interessante você falar como que você se interessou por essa questão, você começou a perceber que era importante o treino, as pessoas se desenvolverem mentalmente, né? Você foi atleta, né? E depois, como que isso surgiu e como que você identificou que as pessoas precisavam trabalhar essa questão da mentalidade, né? Então, eu acho interessante você explicar o que é mentalidade e como que você percebeu que teria público e você começou o teu trabalho através dessa análise que você fez, Ricardo? Tá, vou responder primeiro, né, essa questão da importância de como eu entendi isso. Na verdade, eu fui atleta, eu nunca tive problema quando eu joguei, nunca tive problema com a parte mental, assim, no sentido de vários elementos, inclusive que eu trabalho com os atletas hoje, eu trabalho com isso, eu falo, pô, eu não tive, né, esse problema, talvez tive outros, né, com certeza. Mas quando eu comecei com coaching esportivo, lá em 2000 na verdade, quando eu comecei com coaching, né, minha primeira formação em coaching foi em 2011, logo após ter uma aula na pós-graduação, na MBA, na área de gestão de recursos humanos, alguém me falou, a professora falou lá sobre coaching e tal, eu falei, pô, isso aqui é uma coisa que eu quero trabalhar e tal. Só que assim, o meu retrospecto, né, o meu background não é do mundo corporativo, né? Eu trabalhei muito pouco no mundo corporativo, nos negócios. A minha formação era esporte desde criança, né? Eu sempre fui atleta. Então, o meu mundo, o meu universo é o esporte. Quando eu fiz o meu primeiro curso de coaching, eu falei, eu quero trabalhar com coaching no esporte.
Então, eu entrei pela parte aí de coaching esportivo, uso algumas ferramentas de coaching até hoje, né? O pessoal me chama de coach, eu coach para lá, graças a Deus, de uma maneira positiva, não negativa, mas e aí é um princípio, assim, que você vai vendo que tudo que o atleta, no caso, eu vou usar atleta, mas o nosso público aqui ouvindo pode aplicar para si mesmo, tá? Tudo que se usa para performance precisa ser treinado. Tudo que você usa para performance precisa ser treinado. Então, um atleta, ele usa a parte física, ele treina a parte física. Ele usa a parte técnica, ele treina. Fundamentos desde criança, a parte técnica durante a semana. Ele precisa da parte tática, ele treina a parte tática. Então, assim, ele precisa de uma parte específica ali, que é parte técnica, ele faz. E ele usa a mente dele pra caramba no jogo, na competição, mas ele não treina a mente. Então, sim, é um déficit ali, é um gap que tem para os atletas, né? Então, de uns tempos para cá, grandes descobertas da ciência é justamente isso, que a mente pode ser treinada. Quando eu comecei, né, no coaching esportivo, no alto rendimento esportivo, não tinha essa coisa de treinar a mente, então era muito mais esse perfil muito mais de sessão, né, entre aspas, uma terapia, mentoria, sessões de coaching, objetivos, como é que a gente chega lá, que tipo de mentalidades que eu vou falar agora, né, a gente usa, depois que foi introduzido essa questão do preparo mental de uma maneira mais técnica, né? Assim como um cara se prepara fisicamente, ele tem lá o preparador físico, como ele tem o técnico da modalidade dele. Hoje, né, a minha ideia sempre foi trazer, né, para o mundo esportivo o treino mental mesmo, não só a parte de psicologia, que já existe lá desde os anos 80, né, até antes um pouco, no esporte, mas trazer a parte mais técnica mesmo de treino mental. Então, identificando essa necessidade, me preparei muito para isso, muito mesmo, né, em estudos, cursos, formações, viagens, enfim, para adquirir essa expertise. Então, assim, só como que entrei, né, nessa questão do treino mental, no preparo mental. Então, é só pensar, você tem o técnico, você tem o preparador físico, o técnico da preparação técnica, o preparador físico, da preparação física, o preparador de goleiro, o preparo do goleiro, por exemplo, né? E você tem um preparador mental, é alguém que é expert para fazer o preparo mental dos atletas. Então, vamos lá, falar um pouquinho de mentalidade. O que é meio, vou resumir aqui para não ficar tão longo, tão chato também, mas assim, a questão da mentalidade é o ponto inicial para qualquer profissional, e aqui a gente está falando para todo mundo aí do seu público, tá? Não só para atleta, nada. Mas para todo mundo, mentalidade é a sua forma de enxergar o mundo e interpretar as coisas. Isso é mentalidade, tá? É a forma de interpretar, de agir e reagir no mundo. Isso é fundamentado, obviamente, na construção das suas experiências, da sua educação, do ambiente que você veio, da cidade que você veio, da cultura que você veio, da sua religião, da sua formação escolar, dos seus amigos. Isso construi você o que a gente chama de cosmovisão, uma visão de mundo. Cosmo, né, no grego, é terra, é universo, é mundo, visão. Então, uma cosmovisão, uma visão de mundo. Essa visão de mundo, ela acaba determinando a forma da gente reagir, agir e reagir mediante as coisas. Então, isso é mentalidade, é modelo mental. Que modelo mental eu uso para interpretar as coisas que acontecem na minha vida, tá? Basicamente, o processo de um ser humano, ele acontece entre pensar, sentir, agir, resultado. Só que o resultado, né, não termina o processo. O resultado, ele fortalece a mentalidade que você tem. Por isso que muitas pessoas vivem ou num ciclo vicioso ou num ciclo virtuoso. Porque tudo começa na mentalidade, na forma que você enxerga o mundo, na forma que você interpreta as coisas. Os fatos em si nos afetam apenas 10%. A maneira que a gente reage às coisas nos impactam 90%. Então, assim, se acontece um problema grande na vida de uma pessoa, cara, extremo, ela perdeu alguém, tá? Ela morreu alguém da família dela, ou aquela morte impacta a pessoa ali 10% mais ou menos, o fato em si. 90%, por exemplo, estou usando um exemplo bem extremo, tá? 90% tem a ver com a forma que a pessoa vai reagir àquilo ao longo da vida dela. Então, isso se aplica em todas as áreas. O cara lá é um gestor. Aquele mês foi horrível para ele, por exemplo, né, em termos de metas, de vendas. O mau resultado vai impactá-lo emocionalmente, nos negócios, apenas 10%. A forma que ele vai reagir a isso, a mentalidade que ele tem para reagir a isso, vai impactá-lo
90%. Então isso é modelo mental, isso é mentalidade. É a forma de você, né, começar o pensamento. Isso gera um sentimento, que gera uma ação, né, e que gera um resultado. E aí tem um erro, né? Normalmente as pessoas, quando elas querem mudar, elas tentam começar pelo comportamento. A pessoa quer emagrecer, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai numa academia, ela vai num nutricionista. Ela está tentando começar pelo comportamento, que é o terceiro passo do processo. Quando, na verdade, ela deveria começar com a mentalidade. Por que eu quero emagrecer? Por que eu estou acima do peso? Entendeu? Se ela pensar e interpretar corretamente, ela vai se sentir, né, vai sentir corretamente, vai agir corretamente, ela vai ter um resultado alinhado com aquele pensamento. Então não adianta eu começar pelo comportamento. A gente não muda as pessoas, assim, a gente tem que influenciar. Se a gente é líder e tudo mais, ninguém muda ninguém. Ninguém muda porque eu quero, muda se elas querem. Então, assim, o impacto, né, de um líder, aí, já que você tem gestores e tudo mais, ele não pode acontecer no comportamento, ele tem que sempre ser influenciando o pensamento. Então, mentalidade, resumindo, é a forma que as pessoas interpretam, né, agem e reagem no mundo. Só para finalizar uma analogia aqui, imagina um iceberg. Tá? A ponta do iceberg é aquilo que as pessoas veem, aquilo é o comportamento, é o resultado. É a ponta do iceberg. O que está abaixo da água é a mentalidade. São os valores, as crenças, os modelos mentais, as experiências, a forma que ela, né, foi construída de educação, religião, amizade, está tudo ali submerso. O que a gente vê é apenas o comportamento. Tá? Então, qualquer mudança estrutural mesmo que a gente precise para mudar as coisas na nossa vida tem que começar na mentalidade. Isso é mentalidade. Até tem aquela frase famosa, né? Que o Napoleão Hill falou muito, né? Nós somos aquilo que nós pensamos, né? Muitas vezes. Porque somos aquilo que nós pensamos a maior parte do tempo. Maior parte do tempo, porque a gente fica com a coisa na cabeça e acaba naturalmente num ciclo, né? Que nem você falou do ciclo, e a gente talvez executa sem trabalhar essa mudança de mentalidade, né? Existem alguns tipos de mentalidade hoje? O que você poderia falar para nós sobre isso, né? Não acho que existe tipos assim de mentalidade. Existem modelos mentais, tá? Alguns modelos mentais, assim, não dá pra gente... Porque isso tem muito a ver com a experiência de cada um, né? A mentalidade é aquilo que é a forma que a pessoa ela interpreta o mundo dela a partir das experiências, das crenças, dos valores, daquilo que ela foi construindo ao longo da vida. Tá? Agora, o ambiente influencia isso, as pessoas que você mais convive influenciam isso, seus resultados, suas expectativas, uma série de coisas influenciam isso. Agora, vou falar um específico, por exemplo. Né? No esporte, eu trabalho bastante isso, né? Tem uma palestra minha sobre isso, que é essa questão que a gente chama de mentalidade vencedora, mentalidade de campeão. O que acontece? Existem alguns padrões, na minha palestra DNA Vencedor eu falo isso, existem alguns padrões de pensamento, certo? Alguns padrões, alguns modelos mentais, eu gosto de chamar dessa forma, que eles são comuns naqueles que chegaram no topo, tem né? um ciclo virtuoso, exatamente, né? nas suas áreas. E assim, é óbvio que a gente sempre usa os famosos para a gente, né, os ícones, para representar isso porque fica mais fácil, mas existem muitos anônimos aí, desconhecidos, que têm uma mentalidade de campeão, uma mentalidade vencedora. Então, o que eu creio? Assim, estudando o comportamento de muitos atletas, lendo muitas biografias, vendo resultados, entrevistas, ou seja, ao longo desses anos todos, eu percebo que tem um padrão, sim. Existe um padrão em alguns... existe um modelo mental que você consegue replicar de acordo com o seu contexto, com a sua... ali com o seu contexto, com a sua busca e com aquilo que você ali está inserido para atingir um resultado que você deseja. Então, assim, não é... Será que é coincidência o Djokovic ser, né, o maior vencedor de Grand Slam? Será que é coincidência o Hamilton ganhar, né, ser o maior campeão mundial de Fórmula 1? Ou o Senna, quando competia, o próprio Schumacher? Estou falando de Fórmula 1, que eu gosto muito de Fórmula 1. Mas será que um LeBron James, um Stephen Curry, um Michael Jordan, na época... será que esses atletas, os próprios atletas aí de outras modalidades, como o Usain Bolt, Michael Phelps, maior medalhista olímpico, né? A gente está em época de Olimpíada, 28 medalhas, 23 de ouro, será que é coincidência?
Quando você pega um perfil mental desses caras, ou seja, no sentido de mentalidade, eles pensam parecidos. Djokovic, por exemplo, ele falou assim, eu quero a mesma coisa desde que eu tenho 7 anos de idade, ser o número 1, e ele é o número 1. O Phelps, quando era bem jovem, né, ele ficou, se não me engano, quando o Bob Bauman viu ele nadando e perguntou para ele o que ele queria, ele era jovem ainda, tinha menos de 11 anos de idade, ele falou, eu quero ser campeão olímpico. Então, assim, você vê alguns modelos mentais que se reproduzem, né? Ou seja, que se repetem nesses caras. Então, esse é um modelo. Quando a gente fala um modelo vencedor, né, do esporte, você tem a mentalidade, por exemplo, os modelos mentais de alta performance. A alta performance, a gente já está falando, né? Uma performance que é acima da média, acima do normal. Então, assim, existem padrões, sim, aí sim, de mentalidade de alta performance. Por exemplo, na alta performance a gente tem 4 princípios que fundamentam, 4 colunas, 4 pilares que fundamentam o alto rendimento esportivo, tá? Primeiro, nós somos os nossos maiores inimigos, nossos primeiros adversários. Esse é o primeiro pilar do alto rendimento esportivo. O segundo pilar é dar, né, entregar e recuperar 100% da energia que você deposita para buscar algo. Então, ou seja, é 100%. E se você perder um pouco disso na busca, você tem que recuperar rápido. É o segundo pilar. O terceiro é desenvolver uma alta tolerância à frustração. E o quarto é aprender a lidar e gerenciar situações estressantes. Esses 4 pilares compõem uma mentalidade de alto rendimento do esporte. Então, ou seja, é um modelo mental que se o atleta ele quer ser um atleta de alta performance, ele precisa entender, ele precisa fundamentar sua carreira nessas 4 coisas, que é o que eu trabalho com os meus atletas, né? A gente trabalha cada um desses princípios individualmente para construir essa mentalidade. Então, sim, não vou dizer que existem... É muito vasto porque é muito baseado na experiência de cada um. Mas existem alguns padrões de algumas áreas que têm a sua própria mentalidade. E deixa eu perguntar para você, às vezes as pessoas perguntam assim, mas eu preciso melhorar a minha mente, eu quero que a minha mente dê mais resultado, né? Essa capacidade cognitiva, e você falou muito sobre isso, que é treino, né? Se você não treinar essa capacidade, se você não entender esses pilares que você falou, hoje, o que é o essencial, assim... O que você deixaria de dica ou de orientação? Assim, eu quero melhorar minha capacidade, eu quero melhorar meu preparo mental, eu quero desenvolver minha capacidade cognitiva mais para mim ter mais alta performance, tanto no esporte, como nos negócios, como na minha vida pessoal mesmo, nos meus estudos. O que é essencial para a pessoa começar? Quais os primeiros passos que você aconselharia? Com a tua experiência, com o que você já vivenciou, com o que você já estudou? Eu achei legal, né? Você fez um estágio lá no Barcelona de uma imersão de como eles trabalham, né? Todo esse modelo de negócio deles, a mentalidade dos atletas. O que é o essencial para a pessoa começar? Porque muitas vezes as pessoas não sabem nem como começar e como que vai desenvolver isso, né? Tá, talvez agora eu surpreenda um pouco, assim. Não adianta a gente falar de treino mental, não adianta a gente falar de desenvolvimento cognitivo, não adianta a gente falar de mentalidade de alta performance se a gente não está fazendo nem o básico, tá? Como você me apresentou hoje, eu tenho uma formação, uma pós-graduação em neurociência aplicada ao esporte, que hoje eu estudo realmente cada vez mais como funciona o cérebro humano voltado para a questão do esporte, né? Mas assim, isso é o segundo passo. Você fala assim, eu preciso melhorar cognitivamente, eu preciso melhorar meus elementos de força mental, eu preciso melhorar minha capacidade cognitiva para atingir resultados. Isso é depois. Se a gente começar por aí, de novo, a gente está colocando o carro na frente dos bois. Legal. Existem 3, e aí é a área mesmo, tá? E são grandes descobertas hoje da ciência para o ser humano, assim, e que todo ser humano sabe, o que é impressionante, tá? Mas ele não faz. Então a primeira resposta é, a gente tem que começar fazendo o básico, tá? O básico. Se o básico tiver feito, a gente pode ir para esse segundo passo. Então eu vou falar disso, mas eu vou falar isso como um segundo passo. Eu vou primeiro falar do que é o básico. Legal. Tem 3 coisas hoje para o ser humano e sem elas ele não consegue ter qualidade de vida, qualidade cognitiva, ele não consegue ter nada. É o pilar, é a tríade, né? É a trindade aí do bem-estar, é a tríade, é a trindade de qualquer primeiro passo para a performance.
quais são esses 3 elementos? Primeiro, a atividade física. Hoje, uma das grandes descobertas da ciência, da neurociência, é a relação da atividade física com a mente. Então, por exemplo, né, com o cérebro mesmo. A atividade física, ela é um guardião da mente até, a gente pode chamar assim, certo? Então, a atividade física, ela promove, eu não vou entrar aqui, né, não vou aprofundar, mas ela promove diversas ocorrências, né, consequências no cérebro que tem o poder de fortalecer a mente, inclusive, né, para gerar longevidade, proteger a mente de doenças neurodegenerativas como Alzheimer, como Parkinson, AVC, EVC, ok? Então são doenças do cérebro, que acontecem no cérebro. E a ciência hoje o que mais fala é que a atividade física ela tem um poder enorme de proteger, de ser um guardião disso a longo prazo. Então, a primeira coisa, atividade física, 20, 30 minutos por dia, né, de uma caminhada simples, você não precisa correr, não precisa... Não, se você conseguir puxar um ferro, se você conseguir ir na academia, ótimo, mas primeiro, atividade física. Hoje, né, a OMS, né, soltou um estudo que hoje a falta de atividade física é uma das coisas que mais matam no mundo. Porque a gente fala assim, doença cardiovascular, AVC, EVC, mas isso é uma consequência de algo. E a causa, em muitos dos casos, é o sedentarismo. Tá? É o sedentarismo. Então, assim, milhões de mortes poderiam ser evitadas hoje, os estudos dizem, né, inclusive questão cardiovascular e de doenças degenerativas do cérebro, poderiam ser evitadas se houvesse um mínimo de atividade física. Então, as pessoas têm que começar por aí. Atividade física é o primeiro, tá? Primeiro elemento. O segundo é a alimentação. Nós comemos muito mal, né? Os alimentos hoje não são bons. Então, o alto consumo de carboidrato, o alto consumo de glicose, de açúcar, né, de alimentos processados, eles prejudicam demais a saúde e, consequentemente, eles prejudicam o cérebro. Tá? Então, assim, existe uma área hoje, né, eu tenho profissionais que trabalham com isso, existe uma área hoje chamada neuronutrição, que é uma área onde você entende como suprir o seu cérebro por meio, né, de uma boa alimentação, de suplementos para que o seu cérebro trabalhe melhor. Então, assim, não adianta eu fazer um trabalho cognitivo com um atleta para memória, por exemplo, ou para qualidade de decisão, se ele está alimentando o cérebro dele com coisas que são ruins ou que não potencializam, facilitam isso. Então, alimentação é o segundo, né? Olha só, aumentou demais o número de jovens entre 25 e 40 anos com AVC, por exemplo. Tem um estudo que saiu sobre isso. E aí você vai ver as razões. É chocante. Quais são as razões? Sedentarismo e má alimentação. Jovens estão perdendo a vida, estão perdendo a sua qualidade de vida, estão perdendo suas oportunidades de trabalho. Por quê? Porque comem mal, não praticam atividade física, e aí já vou entrar no terceiro. A causa são coisas que a gente já sabe. Comer bem, se alimentar bem, aumentar a ingestão de frutas, verduras, bons alimentos, né? Diminuir a ingestão de álcool, de alimentos processados, de carboidrato, de açúcar. Tudo isso aqui são estudos, né? São pesquisas que hoje estão aí. Se você der um Google aí, você vai encontrar, por exemplo. Então, primeiro, atividade física. Segundo, alimentação. Terceiro, e é uma das coisas mais faladas hoje em relação à performance tal, é o sono. Sono. Biohackers falam muito sobre isso, né? Aquele ramo dos biohackers, né, que fala que cuida dessas coisas, né? Sem uma boa qualidade de sono, né, para completar essa tríade, né, por que acontece? Aí também a gente tem que entrar numa questão também cerebral. O cérebro, né, ele tem o seu funcionamento, ele tem a sua atividade, e essa atividade, né, existe o que a gente chama de ciclo circadiano, que a gente, ou seja, funciona, né, tem os horários lá da noite e do dia, ok? Então, assim, o cérebro ele funciona dentro de uma dinâmica do dia. O sono, ele faz com que o cérebro ele dê uma resetada, vamos usar um termo bem assim, tá? Ele precisa do sono
para ele fazer uma limpeza. E no dia seguinte, né, ao descansar, ele está pronto novamente. Então, esse processo acontece no sono apenas. Então, quando a gente dorme bem, a gente atinge os níveis ideais de sono, que é o sono profundo, que dura apenas 2 horas. Tá? Esse sono profundo dura, em média, 2 horas e normalmente ali nas primeiras horas da noite. Tá? Se você compromete isso, você compromete esse ciclo de restauração que o cérebro, não só o cérebro, tá? O intestino faz esse trabalho à noite, o estômago faz esse trabalho à noite, então assim, o nosso corpo faz todo esse trabalho de limpeza, de restauração, quando a gente dorme, no sono. Então, se o sono é comprometido, você empurra, tá? Tô usando termos bem fáceis do pessoal entender. Você empurra isso para frente, você começa já o seu dia desequilibrado. Por isso que as pessoas hoje, elas não entendem por que elas estão sempre cansadas, por que elas estão sempre indispostas, por que elas estão sempre doentes, por que elas estão sempre estressadas, por que elas estão sempre ansiosas, tá? Isso tem a ver com esses três elementos, né? Alimentação, sono e atividade física, elas também, são estudos recentes, elas têm um impacto gigantesco, por exemplo, no estresse e na ansiedade. Eu tava... Então, Ricardo, antes da gente falar de desenvolvimento cognitivo, de treino mental, de força mental, a gente tem que fazer, antes da gente fazer o par mediano, a gente tem que fazer o arroz e feijão. Tem que saber fritar o ovo. Então, esse é o primeiro elemento. Essa é a primeira dica que eu dou. Você está fazendo atividade física? 20 minutos, 30 minutos por dia? Você está fazendo uma caminhada? Eu faço minha aula de boxe toda semana, por exemplo, que é intenso e tal. Faço algumas caminhadas. Você está dormindo bem? Ah, mas quanto que é a hora? Eu durmo bem com 6 horas. Não existe isso. Ah, com 5 horas eu tô... Não existe isso. Tem um mínimo que você precisa. 7 horas, né? É o mínimo, é 7 que eles falam hoje, né? Eles falam entre 7 e 9 horas. Mais que isso também começa a ser prejudicial. Então, assim, entre 7 e 9 horas. Então, assim, a hora que for dormir, diminuir, né? Diminuir o fluxo de pensamentos, desligar telas, diminuir a luz. O cérebro entende tudo isso, tá? Tem a questão da temperatura, o momento que o corpo fica mais... Então, assim, tem tudo isso para essa regeneração. Diminui açúcar, diminui carboidrato, que se transforma em açúcar, diminui alimentos processados, que existem alimentos hoje que o nosso corpo não consegue nem identificar o que é para saber para que parte do corpo ele manda. Tão ruins que são, não consegue identificar que tipo de alimento que é. Tá? Então, assim, estou gastando um pouquinho mais de tempo falando disso, por quê? Porque isso, antes da gente pensar em treino cognitivo, tá? Se você fizer só isso, bem feito, com um mínimo de qualidade, você já vai estar melhorando o seu aspecto cognitivo. Como eu falei, as maiores descobertas hoje da neurociência têm a ver com essas realidades baseadas na relação com o cérebro e na saúde do cérebro. Alguns estudos dizem assim que uma noite de sono perdida, por exemplo, compromete tempo de vida. Então, assim, você imagina uma pessoa que não dorme, uma pessoa que não dorme bem, que ela não consegue... como é que fala? Fazer essa troca que o cérebro precisa, que o corpo precisa. Ela vai empurrando isso, porque tudo aquilo que é ruim lá na frente, né, que a gente não consegue ter na velhice, a gente devia ter começado na juventude. Então, assim, todas as consequências vão ser lá. Hoje a gente tem saúde, eu falo isso para minha filha, falo isso para jovens, para atletas. Hoje você é jovem, seu corpo tem um metabolismo muito forte, rápido, mas você não vai ser jovem para sempre. E lá na frente, o que você está construindo para ter uma boa saúde? Hoje a expectativa do brasileiro melhorou, você vê pessoas aí com 80 anos, né, muito bem, 85 anos muito bem de cabeça, você vê aí alguns mais idosos de 70, você não dá 70 anos para pessoas que se cuidam, que vão na academia, que fazem atividade física, que têm bons relacionamentos, que dormem bem, que têm um estilo de vida mais otimista, tá? Você vê, e às vezes você vê pessoas aí que têm 50 anos, pô, acabado, entendeu? Você pode ver que isso tem relação. Eu sempre falo, né? Esse dia procurou um amigo meu, né? E ele pediu ajuda para... Primeira coisa que eu perguntei para ele, cara, como que... Eu vi que ele estava acima do peso, eu falei, cara, para começar, é isso que você falou, cara, tá fazendo atividade física? Ah, não, tô pouco, quase nada. Eu falei, como que tá dormindo? Tô dormindo 4, 5 horas por dia, porque tá num nível de estudo muito grande. Outra coisa, você está se alimentando direito? Não, só come bobagem. Falei, cara, para começar, você vai regular isso aqui. Aí depois a gente vai ter uma segunda conversa, porque senão você não vai.
Porque ele está perdendo o foco, ele não consegue se concentrar para estudar. Então, muitas vezes, as pessoas esquecem que a capacidade física para você preparar a sua mente para ter uma mentalidade de campeão, você tem que dominar essa capacidade física que o Ricardo falou. Tem que cuidar, tem que dormir bem, tem que fazer atividade física e tem que recuperar e tem que fazer essa questão de cuidar de um todo, mas tem que começar com a capacidade física, né? Eu estava até lendo isso aí. Não? Pode falar, cara. Não, agora, desculpa, você falou aí, mas para não deixar o pessoal também, né, sem a informação dessa parte da minha expertise, que é o treino mental, sim, tem coisas simples que você pode fazer hoje, por exemplo, para começar, né? Eu não estou falando de alto rendimento, de alta coisa do esporte, alto rendimento do esporte, que isso é um outro nível, né? Até, mas, por exemplo, tem coisas que você pode fazer, então, coisas simples que fazem parte da nossa rotina, por exemplo, né? Então, você estimular o seu cérebro, então, com leitura, é uma coisa importante, você, com aqueles quiz ou com jogos, né, que estimulem a mente, tá? Não jogos que possam... Caça-palavras, um exemplo. Caça-palavras, um sudoku, palavras cruzadas, mas tem outros também, né? Sim. Às vezes algum jogo de tabuleiro que você pode jogar com a sua família, que estimula você a pensar o que eu tenho que fazer aqui, como que eu tenho que, às vezes, jogar um baralho, né, para você poder... Você tá ali, você tá estimulando, pô, eu vou jogar o jogo tal, eu tenho que ter tal coisa, eu tenho que somar com aquilo. Então, assim, tem pequenas coisas que você pode fazer para estimular a sua mente. Então, assim, desafiar a sua mente é importante. O que acontece hoje? A gente vive um processo, por causa da tecnologia, de emburrecimento, ok? Por exemplo, você estava, né, quando a gente era adolescente e tal, a gente sentava na mesa para falar de um ator, de uma novela, todo mundo ficava tentando lembrar o nome desse ator, o nome dessa novela, pô, aquele cara que fez aquele filme. Hoje a pessoa, um lá na mesa pega, dá um Google e resolve o problema de todo mundo. Então a gente vive um processo de emburrecimento, tá? Você vai lá, você não pensa, você não quer ter esforço. Então, por exemplo, televisão, né? A televisão é um processo passivo. Então, se você está ali, você está assistindo, sua mente não está sendo estimulada a nada. A nada. Tem os seus momentos, tá? Para você relaxar, tá? Óbvio, ninguém está falando para você, né? Não é isso não, mas você precisa ter, os protocolos, por exemplo, que eu trabalho de treino mental para um atleta de alto rendimento em temporada de 40 minutos por semana. É muito pouco, tá? E já tem uma melhora muito grande. Então, assim, para uma pessoa normal, se ela fizer isso 25, 30 minutos por semana, ela já está fazendo algo que tem um benefício mental, cognitivo para ela, tá? Pô, então beleza, tira um dia, compra uma palavra cruzada, faz um sudoku, algum jogo que estimule a sua mente, tá? A meditação ajuda também, né? Meditação, oração, oração. Sim, esses já são outros processos que geram outros tipos de benefícios para o cérebro, mas ajuda também, mindfulness, meditação, oração, obviamente, ativam outros mecanismos do cérebro, mas são importantes também. Ô Ricardo, você falou dessa questão da capacidade física, para começar o básico, mas além disso, o que você enxerga e o que hoje a gente é imprimido, né, dessa questão de emburrecimento, né? Eu sempre falo, né? As pessoas falam, putz, você é muito bom de memória, você lembra o nome das pessoas, o nome... Como que você faz? Eu falei, cara, eu não uso GPS, eu só vou usar GPS se eu for para uma cidade que eu não conheço mesmo assim, mas eu não uso GPS, até às vezes quando eu vou para São Paulo não fazer treinamento, que eu ando de metrô lá, essas coisas, não fico dependendo. Mas aqui na minha cidade, na região, Curitiba, que eu morei, que eu vou, não uso GPS. Eu dou uma olhada no mapa lá só, às vezes em algum lugar novo, e eu vou treinando a mente. O que está atrapalhando? Tirando isso que você já falou, a falta de atividade física, a falta do sono, a má alimentação. O que hoje atrapalha muito as pessoas não terem uma boa performance mental, além dessas coisas? A quantidade de informações que a gente consome, o tipo de informações que a gente consome, sem dúvida uma mentalidade, aí a gente já volta a falar de mentalidade, infelizmente, existe uma mentalidade hoje que é chique você ser ocupado e corrido, entendeu? Então as pessoas acham isso bonito, as pessoas acham isso, tem um status nisso, corrido, estou sempre ocupado, as pessoas veem um status nisso, isso não tem nada de bonito, isso não tem nada de o que é bonito é uma vida equilibrada,
O que é bonito é uma vida que consome de você a energia correta para cada coisa. Então, primeiro, essa mentalidade equivocada de que estar sempre ocupado, sempre produzindo, sempre fazendo coisas é legal. Não é. Acho que essa é uma das coisas que atrapalha. A segunda é uma inadequação ao estado de presença. As pessoas, elas não estão verdadeiramente presentes, entendeu? Elas não estão verdadeiramente ocupadas com aquilo que elas estão fazendo naquele momento. E aí a gente tem que entender o seguinte, as pessoas multitarefas, fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Gente, o cérebro, ele não faz, essa é uma coisa equivocada que as pessoas pensam, o cérebro ele não faz duas coisas ao mesmo tempo. O que ele faz é se mover rapidamente de uma coisa para outra, mas ele não trabalha em duas questões ao mesmo tempo, certo? Então, assim, essa coisa de a gente ser multitarefa, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, na verdade, é algo que vai contra a nossa natureza. Vai contra o que as pessoas falam sobre foco. O que é foco? Foco é uma coisa só, é você estar atento àquela coisa que você está fazendo. Atenção para aquilo que você está executando. Exatamente. Então, assim, está ligado a um estado de presença, ou seja, eu estou presente, estou fazendo isso aqui agora. Então, essa falta de estado de presença é que tem feito as pessoas, somado a muitas coisas que a gente falou aqui, né? Tudo isso que eu já falei, mais essa questão das pessoas acharem bonito ser corrido, tá lotado de coisas e tal. Então, assim, eu acho que o estado de presença é outro. As pessoas estão conversando, olhando no celular, as pessoas estão assistindo TV e comendo ao mesmo tempo, as pessoas estão comendo e falando no telefone. Então, assim, esse tipo de comportamento, eu não estou falando que sou perfeito nisso não, mas essa é uma coisa que a gente tem que lutar, tá? Esse tipo de comportamento compromete o nosso foco e compromete a nossa produtividade, assim. E outra coisa é que a vida não é só produtividade. Você tem que ter o seu tempo para trabalhar, obviamente, e ali no trabalho você dá foco no trabalho. Você está com a sua casa, na sua casa, você ter tempo e gastar a sua energia ali com quem você está. Sua esposa, seu marido, seu filho, seus pais, sei lá. Quando você está com seus amigos, gastar assim, a sua energia completamente naquilo ali. Por que acontece? Aí você vai aproveitar melhor, você vai gerar uma qualidade melhor das coisas que você está fazendo. E falando em produtividade, não tenha dúvida, uma pessoa focada, né, ela gasta menos energia do que uma pessoa desfocada. Entendeu? Que é o que o cérebro gosta de trabalhar. O cérebro gosta de trabalhar com alta performance e baixo consumo de energia. Então, ou seja, ele quer te dar performance sem gastar muita energia. Se você consegue fazer isso, você está otimizando, você está usando o melhor da sua mente. Agora, se você é desfocado, a sua mente gasta energia com muitas coisas. Energia é combustível. Se você joga lá fora, ela é cara. Entendeu? Você precisa recuperar. Você precisa encher. Se você deixar seu carro ligado na garagem, ele vai consumir combustível sem te produzir, sem te entregar nada. Mas a gente faz isso com a mente, né? A gente gasta energia com coisas que não vão voltar ali. E às vezes muitas ao mesmo tempo que prejudicam. Então, assim, eu acho que essas duas coisas são as principais. Essa coisa de você achar que ter uma vida corrida, cheia, é chique, e não tem nada de chique nisso, isso é horrível, certo? O que é legal é uma vida equilibrada. Isso que é legal. Sair pro trabalho, trabalhar a vera. Aí sim, beleza, pra valer. Mas você tá em casa, é você curtir sua esposa, seu marido, o tempo que você tá ali. Se você vai descansar, é para descansar. Se você vai passear, você vai passear. Se você vai na igreja, tá lá na igreja. Se você vai pra academia, na academia. Se você vai fazer uma caminhada ali, a sua atenção, o seu foco tá ali. Então a segunda coisa é essa, né? A primeira é essa de achar que tudo, ser uma vida corrida é chique. E a segunda, você não tem um estado de presença adequado. Eu brinco que, né, eu voltei a treinar um pouquinho com mais regularidade agora na academia, né? Eu jogo minha bolinha final de semana, agora arrumei a bicicleta para andar com a minha filha, todas essas coisas, que a gente sabe da importância, estou cuidando bem disso, né? E às vezes eu vou na academia, eu fico irritado um pouco, porque eu falei, será que a pessoa está treinando ou será que ela está mexendo com o celular, né? Porque nem na academia hoje as pessoas, 90%, 95%, tá mexendo no celular fazendo atividade física. Aí perde esse rendimento, né? Perde essa capacidade, né? Até, né? Eu trabalhei com futebol profissional durante 2 anos, num clube aqui de primeira divisão, segunda divisão, e às vezes os treinadores eram bem chato mesmo. Cara, vai começar o treino, eu não quero celular, eu não quero nada, né?
tinha caixinha lá, todas essas coisas, se pegasse, né? E às vezes as pessoas não entendem por que a pessoa tem performance, né? E a gente vê essa questão do preparo mental recentemente, né? Pós-pandemia, até na época de pandemia, Simone Biles, o Medina, outros atletas de alta performance que deram um tempo para cuidar da mente primeiro, né? Para que eles chegaram no nível, eu estava até vendo o noticiário da Simone Biles, lá, o documentário dela, né? Muito legal, ela estava falando do twist, né? O que é o twist? Que quando a mente o corpo já não consegue receber. No dia a dia acontece isso, às vezes as pessoas, né? Você que tem essa experiência, que houve muito escape, a falta de treino mentalmente, né? Quando você deixa de treinar somente, quais os resultados que você vai ter, né? E também quais os benefícios de você treinar a mente? O que gera isso? Você começar a preparar a mente, começando com a base que você falou, o arroz e o feijão. Quais os benefícios que isso vai gerar no dia a dia para a sua produtividade, a sua performance? Não só para o dia a dia, mas a gente tem que pensar sempre a longo prazo, tá? Então existem coisas que a gente faz, ações que a gente faz, e que a gente está fazendo como se fosse um tesouro aí para o longo prazo, entendeu? Então, por exemplo, né? Desculpa. Tem uma relação do humor, do otimismo, por exemplo, com a questão mental, tá? Então, assim, pessoas mais otimistas, né, que lidam melhor com as coisas, não é ser humorista, engraçadinho, e também não é assim, tudo vai dar certo, não é isso. É uma visão otimista das coisas, ou seja, eu estou fazendo, isso aqui vai me trazer retorno, isso aqui vai dar certo, eu acredito que eu estou plantando para colher. Então, assim, é um otimismo, né, é uma expectativa positiva de algo que é fundamentado, não é místico, tá? Não é positivismo. Então, assim, o humor, né, a melhora de humor você vai ter se você cuidar melhor da sua saúde mental, tá? Então, o humor tem um impacto, né, ele tem um impacto no cérebro e, ao mesmo tempo, cuidar da sua mente melhora o seu humor. Então, assim, é um dos resultados. Você vai ser uma pessoa mais leve, uma pessoa mais equilibrada, as coisas, quando as dificuldades, você vai ter uma melhor resiliência, que se fala tanto disso, você vai ter uma tolerância à frustração um pouco maior, porque você vai estar equilibrado. A gente tem que entender que a gente é um conjunto, a gente é um ser integral, inteiro, físico, emocional, mental, e essas coisas elas precisam estar orbitando em harmonia, tá? Então, por exemplo, né, quando você traz para sua vida, né, uma pré-ocupação, que é a ansiedade. Então, assim, você tem a sua ocupação hoje, é o presente. O que é uma pré-ocupação? É você trazer uma ocupação do futuro para hoje, uma pré-ocupação. Essa ocupação do futuro se soma à ocupação do presente. E aí você se sente mal, se sente pesado, se sente estressado. O que é ansiedade? A ansiedade é uma busca por respostas que ainda, né, é uma busca por respostas que ainda não existem. Isso é ansiedade. É você ficar tentando fazer perguntas que ainda não tem resposta. Né? Então você traz toda essa preocupação para hoje, se só o que você tem que fazer. Então, assim, você colocar as coisas no seu devido lugar, as coisas do futuro no futuro, as coisas do presente no presente, lidar bem com o seu passado em relação às coisas para que não interfiram no seu presente, ter a vida bem resolvida. Eu acho assim que benefícios, né, de você ser uma pessoa equilibrada mentalmente, forte mentalmente, tem a ver com seus relacionamentos. Então, assim, você melhora seus relacionamentos, você entende quem você é, você passa a entender melhor o outro. Então, assim, para mim, os benefícios de você cuidar da sua saúde mental, ele está totalmente ligado à esfera total da sua vida. Como eu te falei, se eu for entrar numa questão mais neurofisiológica, vamos pensar assim, né? Você cuidar da sua mente hoje não é necessariamente para hoje. Você tem que entender que cuidar da sua saúde mental hoje é sim um ativo que você está levando para o futuro. O Alzheimer dos anos 70, quando você tiver 70 anos, 75 anos, ele não começou com 70 anos, ele começou com 48, 50, 55. Tá? A incapacidade que você tem de se locomover lá com 70, 75, 80, não vai começar lá. É hoje que ela começa. É isso que as pessoas não entendem, certo?
o impacto, né, eu estou falando para você e estou aqui, né, pensando nessa questão, porque assim, quando você não, né, o que é o Alzheimer, por exemplo? O Alzheimer são algumas, vou chamar assim, vou imaginar, vou falar de um jeito para as pessoas entenderem, tá? Existe uma coisa chamada beta-amiloide, é como se fosse uma gelatinazinha assim que vai entrando, tá, no hipocampo ali, onde tem a memória e tal, e ela se instala ali, ela gruda ali, e ela começa a ficar presa ali e prejudicar a sua memória. Então, ou seja, e não tem, se ela grudou ali, se ela ficou ali, não tem mais como você tirar, você só vai retardar, vai manter. Como que você melhora isso? Já cuidando da sua mente, lendo, trabalhando, desafiando a sua mente. Então, o que eu quero dizer? Cuidar da saúde mental hoje, ela é importante, principalmente se você é mais jovem, aí, abaixo de 50 anos, ou 50 e poucos anos para baixo. Cuidar da sua mente hoje é um ativo que você está levando para o futuro, não necessariamente hoje. Porque hoje você está saudável, hoje você vai fazer o que você quer, hoje você vai para onde você quer, conversa com quem você quer, mas e lá na frente? Entendeu? Quando você estiver lá, o problema lá não vai ser necessariamente daquela idade, vai ser do que você não construiu. E as pessoas não estão considerando isso. As pessoas não estão considerando que um dia, né, o nosso estilo de vida hoje vai ter impacto no futuro. Então, assim, diminuir o nível de estresse, diminuir o nível de irritabilidade, de reatividade, né, de violência, do que você consome, de consumir coisas ruins, né, enfim, é tanta coisa que a gente pode cuidar da saúde mental. Você citou a Simone Biles aí, beleza, tem o documentário dela, eu ainda não assisti, eu estou terminando o sprint agora, mas o próximo é o dela. Mas lá em 2020, quando ela saiu, e a questão ali foi mais complexa só. A gente tem que perguntar por quê? Exatamente. Por que ela chegou nesse ponto? É isso que a gente tem. Um atleta é o ser humano. Eu falo isso para os atletas e eu vou na contramão disso. Eu não acho que atleta é vítima. Tá? Pode ser controverso o que eu vou falar, pode ser um pouco insensível. Atleta não é vítima. Se eu uso a minha mente para competir, eu preciso cuidar da minha mente. E se eu não cuido da minha mente, ninguém é responsável por isso. Eu sou responsável por isso. Eu sou responsável por cuidar daquilo que eu preciso. Então o atleta, o que ele vai fazendo? Ele chega, cara, isso não é uma crítica. Tá? Não é uma crítica. De forma alguma isso é uma crítica. O atleta é um ser humano, só que ele precisa entender primeiro que ele é um ser humano, antes dos outros entenderem. Ele precisa entender. Então eu falo isso para meus atletas. Eu tenho atletas que jogam Champions League, eu tenho atletas que jogam Campeonato Brasileiro, pressão, torcida na rede social xingar. Né? Eu fiquei, né, no Coritiba ano passado, naquela fase difícil do Coritiba, que a gente não ganhava. Cara, eu não podia ir pro CT de uniforme do Coritiba, com medo, né, das pessoas, né, me pegarem na rua, ou qualquer coisa assim. Então, assim, tinha as pessoas na minha rede social, cara, me xingar e tudo mais. Se você não cuida da sua mente, se você não cria filtros, tal, cara, você é afetado por aquilo. Imagina eu sou uma engrenagem desse tamanho, assim, ó. Imagina um atleta que é a cara do negócio, que tá ali todo dia. Imagina uma Simone Biles, imagina um Usain Bolt, imagina um Gabriel Medina, imagina um gestor da empresa, um líder, né? Um CEO, um gestor da empresa, o líder, que todo mundo tá vendo a cara dele ali todo dia. Cara, se ele não entender que ele precisa cuidar da saúde mental dele, não adianta ele ir lá e falar assim, as pessoas têm que entender que eu sou um ser humano. Cara, tá bom, o que você tá fazendo? Como é que você está cuidando disso? Você vai numa terapia? Você vai fazer uma atividade física para desestressar um pouco? Você tem um horário de trabalho? Por exemplo, falando para empresários, o recém-falecido Abílio Diniz, ele falava assim, na minha empresa, a luz aqui acabou, na minha empresa, funcionário que faz muita hora extra, para mim é um funcionário que não está fazendo bem o seu trabalho. Por quê? Porque se ele tem 8 horas para trabalhar, ele não consegue dar conta disso, tem alguma coisa errada. Entendeu? Então, assim, lá da Simone Biles, o que acontece às vezes com um atleta? Ele pega compromisso demais, ele tem um patrocínio forte, o patrocínio começa a exigir um monte de coisa. Você tem que ir aqui, você tem que ir lá, você tem que ir lá, você tem que ir. Tem um outro documentário muito bacana também da Naomi Osaka, aquela tenista japonesa, americana, né, que é filha de japonesa, que ela também, surgiu, daqui a pouco, ela se viu tão ali, que monte de compromisso vai aqui, cara, ela não aguentou, entendeu? Não aguentou. Então a gente também tem que entender, cada pessoa que está ouvindo a gente, que seja atleta, empresário, né, cara, você precisa saber os mecanismos para cuidar da sua saúde mental. Entendeu? O que você consome, o
que você vê, com quem você fala, que tipo de vida você tem, quanto tempo você trabalha, tudo, cara, tudo isso, entendeu? Eu sempre falo, né? Agora faz 4 anos, né, que eu comecei a empreender, saí do CLT e às vezes eu tirei um negócio, uma máxima para mim. Cara, quando eu tô muito cansado, quando eu tô vendo que eu tô exagerando, eu paro para descansar. Paro para descansar. Às vezes, um dia à tarde, tem gente, pode ser até polêmico, né? É que nem você falou. Mas, cara, às vezes tem dia, eu faço faculdade ainda, estudo todo dia de manhã, aquela rotina, trabalho, desenvolver material, fazer atendimento, fazer a parte comercial, todas essas coisas, né? E vai, chega, cara, a mente já tá. Aí eu falo, aqui, preciso descansar. Se eu não descansar, vou lá, cara, deito às vezes 40 minutos, 1 hora, descanso, volto no foco, né? Tem que saber o que a gente tem que cuidar. Vou fazer terapia, vou cuidar de jogar minha bolinha 2 vezes por semana, é de lei, é futebolzinho. E por quê? Porque é isso que você falou. O que você está fazendo, né? As pessoas querem ir até o limite para ver assim, se eu trabalhar mais, né? Eu sempre trabalho muito isso, Ricardo. Você é ocupado ou você é produtivo? É isso que as pessoas é um status ser ocupado, porque eu faço um monte de coisa. Eu falei, não, isso aí é prejudicial para você. Você tem que fazer cada coisa dentro do seu tempo. E a gente já está para indo para os finalmente aqui. E como que a gente pode, então, você já falou tudo assim mas você falou dos resultados a longo prazo também, né? E no dia a dia, assim, o que você consegue ver, assim, enquanto o atleta procura você e começa a fazer esse desenvolvimento do preparo mental, que você faz toda uma metodologia, que eu sei que você criou uma metodologia. Eu gostaria também que você falasse um pouquinho desse projeto novo que você está lançando aí do Neuro... Do povo lá, achei bem legal, estava lendo ontem à noite, explicar um pouquinho, mas assim, a resultado assim, do treino da mente, o que a pessoa consegue já ter de assim, começou a fazer arroz com feijão, cuidar do físico, do sono, da alimentação, e depois que ela começou o treinamento, quais os resultados que a pessoa já começa a ter no dia a dia, assim? E depois você fala do projeto novo também para mim, fazendo favor. Aumento da sua capacidade cognitiva dentro de alguns elementos, assim, por exemplo, concentração é um deles. A atenção é a mãe da força mental. Então, assim, a capacidade de você gerenciar bem os estímulos ao seu redor. Ou seja, você prestar atenção, dar atenção correta para as coisas que estão acontecendo. Então, isso é uma coisa que é o foco, né? O foco é você responder ao estímulo correto, né, que está no ambiente e responder a isso. Então, se eu estou dirigindo, meu foco tem que estar na pista. Eu tenho vários estímulos ao meu redor. Tenho velocímetro, tenho retrovisor, pessoa conversando comigo, certo? Eu tenho vários rádio, eu tenho um monte de estímulo ao meu redor chamando a minha atenção, tá? Mas eu preciso estar focado na pista. Então eu preciso gerenciar bem isso, né? Por isso que eu não posso falar no celular, não posso olhar no rádio. Então olho no retrovisor, volto pro foco. Eu olho pro velocímetro, volto pro foco. Então assim, a atenção é a mãe da força mental, certo? Ou seja, quanto mais atento eu estou, quanto mais correto eu respondo aos estímulos, melhor eu tenho resultado no meu cotidiano. Então, o primeiro disso é uma melhora nos níveis de atenção, tá? A segunda é uma melhora nos níveis de concentração, que é a capacidade de você manter a sua atenção por mais tempo, seu foco por mais tempo. Então, concentração, assim, eu estou concentrado, ou seja, eu estou num período de tempo focado em algo que eu preciso gerar um resultado. Então, assim, o primeiro, atenção, o segundo, a concentração. O terceiro é a memória. A gente tem uma memória de curto prazo, memória de longo prazo, né? Então, ou seja, existe uma memória operacional para a gente fazer as coisas, tudo isso estão no nosso cérebro. Então, ao desafiar, ao trabalhar alguns estímulos, né, para o cérebro, a gente vai ter uma melhora na memória. Não é só essa memória de lembrar nome, não é só essa memória, é a memória de trabalho mesmo. É memória para a gente ali executar as coisas, né? Então, a gente tem uma melhora muito grande nesses níveis aí de esses níveis cognitivos, tá? Então, assim, são melhorias assim, imediatas que a gente consegue ter. Então, fala um pouquinho do projeto, né? O pessoal pode se interessar, eu acredito, né? Eu sei que é um pouquinho mais voltado para atleta, mas não só atleta de alto rendimento, mas atletas que nem nós, né? Eu me considero um atleta. O atleta
do final de semana, do dia a dia, que gosta da prática física, fazer um ciclismo, uma musculação. Fala um pouquinho desse projeto, como que funciona, o que pode ajudar as pessoas, qual que foi o objetivo. Não é um projeto necessariamente, é um negócio mesmo, né, que eu montei aqui em Rio Claro, na minha cidade, sou do interior de São Paulo. Há muito tempo queria, né, há muito tempo, depois que eu fiz um curso de neurociência, né, básico, para entender um pouco isso no esporte, agora terminando minha pós em neurociência, e o meu trabalho de preparo mental com os atletas tinha mais esse caminho da mentalidade, de preparar o cara para o jogo, pós-competição, um trabalho muito mais de mentoria, coaching esportivo, preparo, né, mental ali específico para o jogo, né, pós-jogo, lidar com euforia, disforia, raiva, preparo ali para um jogo decisivo. Então, assim, o meu trabalho ele é voltado para isso, só que agora a gente está abrindo um braço aí desse trabalho. Hoje, os meus atletas, a gente aplica a questão da neurociência voltada ao esporte, então todos os meus atletas têm esses dois caminhos, né, de trabalho, a gente tem essas duas frentes de trabalho, uma mais voltada para o interior do atleta, para a parte do comportamento e da mentalidade dele para a competição, tá? Pré, durante e pós, e também um trabalho técnico, onde eu aplico realmente, né, abordagens de neurociência para trabalhar tecnicamente esses elementos de atenção, de concentração, controle de impulsividade, memória, tempo de reação, tempo de qualidade de decisão. Então a gente trabalha isso também. E aí a neuroperformance, na verdade, é um business aqui em Rio Claro, né? É um lugar, um espaço físico mesmo, onde a gente vai fornecer treinamento cognitivo de alto rendimento, né, com abordagens da neurociência para o atleta. Então o atleta vai vir, né, e ele vai fazer essas sessões presenciais, tá, com ferramentas tecnológicas, né, algumas de realidade virtual, por exemplo, a gente está negociando trazer um equipamento exclusivo para o Brasil. Em breve a gente vai ter novidade, onde a gente é como se fosse um estímulo, né, transcraniano aí, voltado só, onde o atleta ele usa só a visão, e aí você tem toda a modulação lá do equipamento, das ondas cerebrais, e a gente consegue estimular, né, corretamente aí a concentração, uma série de coisas por meio de um equipamento muito interessante. E a gente vai ter lá, a ideia é a gente ter um preparador físico, né, e eu estou já quase certo com um menino que é do futebol, trabalha numa categoria de base. Ele é preparador físico, mas ele é formado também em fisiologia do exercício, então vai ter o treino comigo aqui para aprender um pouquinho, usar os softwares que a gente tem e tudo mais, para poder fazer alguns exercícios físicos associados a elementos cognitivos, né? Então, o pessoal quiser saber mais, a gente tem lá o nosso Instagram, a gente está começando, chama oficial.neuroperformance, tá? É o nosso Instagram lá, e a gente vai mostrar tudo. A gente deve inaugurar aí, minha previsão é 20, 25 dias para a gente inaugurar mesmo. Alguns atletas vão estar aqui para fazer algumas demonstrações com a gente. Legal. Então a ideia é ter um espaço físico, como sempre quis ter, para a gente trabalhar os atletas desde a base, né, todos os esportes, tanto atleta amador, o cara que quer melhorar a performance dele, categoria de base, né, que é um público que procura bastante a gente, mas atletas de alto rendimento também. Então a minha ideia com atletas de alto rendimento é em intertemporadas e pré-temporadas, né, quem sabe conseguir trazer alguns atletas para cá para fazer 3, 4 dias de um intensivo, uma pré-temporada de treinos cognitivos, né? Esses atletas eles têm disponível também um acesso a alguns recursos tecnológicos que a gente usa, né? Então assim a gente consegue fazer um trabalho bem completo. Na verdade, sim, a neuroperformance é a gente implementar, né, abordagens de neurociência voltada ao esporte. Então a gente trabalhar tecnicamente mesmo os elementos cognitivos juntos com o esporte. Então o jogador de basquete ter o trabalho dele ali, né, junto com a parte cognitiva, de tênis, de luta. Então a gente personaliza para o atleta alguns exercícios, são sessões ali de 30, 45 minutos, né, onde a gente faz isso. E a gente vai ter também, né, eu não estou divulgando muito ainda, a gente está vendo essa possibilidade, mas vai ter, com certeza vai ter uma linha ali que é para a terceira idade.
tá? Então, assim, para trabalho cognitivo com atividade física, são atividades físicas muito simples, tá? Não é nada absurdo, nada disso não. São elementos físicos junto com elementos cognitivos. Então a gente vai ter, a ideia é contratar um fisioterapeuta ou uma fisioterapeuta para cuidar dessa área ali. Legal. Com o pessoal aí mais da melhor idade. Então, o pessoal quiser seguir, segue lá, oficial.neuroperformance. A ideia é a gente colocar muito conteúdo lá sobre essa abordagem da neurociência. Legal. Aí. E o tempo passa, né? O tempo passa. Ricardo, eu sempre peço para o convidado deixar uma palavra de incentivo, uma frase ou uma ideia para ajudar, principalmente nesse tema que você domina tão bem, que você é expertise, que você tem ajudado pessoas, atletas, né? Durante a tua caminhada, a tua carreira, que você deixe uma reflexão para ajudar as pessoas, para que as pessoas possam se motivar a desenvolver esse trabalho, começar um trabalho, né, de ajudar a aumentar a consciência da importância da gente estar treinando a nossa mente, fortalecendo a nossa mente, fortalecendo a nossa mentalidade, para que a gente possa continuar desenvolvendo e pensando lá no futuro, chegar a uma terceira idade com uma mente mais forte e aproveitar um pouco mais a vida, né? Deixar uma mensagem, uma reflexão para o pessoal aí. Assim, hoje é o que eu acho que é o maior estímulo que eu posso dar, assim, para que as pessoas equilibrem a vida. Entendeu? As pessoas equilibrem a vida. A gente, como eu disse, nós somos seres integrais. Nós somos mente, corpo, emoções, relacionamentos, vida profissional, essas coisas precisam estar em harmonia. Não adianta se você, por exemplo, né, você pode ser o cara mais bem-sucedido do mundo, certo? Se você falhou na sua família, você jogou tudo para perder, por exemplo. Entendeu? Porque isso que vai fazer diferença lá na frente, né? Se você ganhou dinheiro, foi bem-sucedido, mas você não cuida da sua saúde, lá na frente você perdeu, cara, você não ganhou nada. Entendeu? Não ganhou nada. Então, assim, agora, se você cuidar dos seus relacionamentos, das suas emoções, da sua saúde mental, do seu corpo, lá na frente aquilo que é importante vai estar bem cuidado. Entendeu? Aí você vai poder usufruir do seu sucesso, do seu dinheiro, né? Então, a dica, né? Assim, o estímulo que eu dou, talvez, né, sei lá, se sirva de exemplo ou não, mas hoje aqui em casa é o que eu e minha esposa, a gente mais tenta fazer. Né? É o que a gente tenta fazer, cuidar da saúde, cuidar dos relacionamentos, cuidar com uma vida equilibrada, descansar, curtir, viajar. A gente não quer esperar isso lá na frente, não. Tá? Porque, assim, a palavra que eu deixo é assim, o que é importante hoje não vai ser importante daqui a 10 anos. Entendeu? O que é importante quando a gente tem 20 anos já não é tão importante quando a gente tem 30. O que é importante quando a gente tem 30 não é importante quando a gente tem 40. O que é importante quando a gente tem 40 não é importante quando a gente tiver 50. E o que é importante quando é 50, quando tiver 70 não vai ser mais importante. Então a gente tem que entender cada dia, né, a capacidade da gente experimentar cada dia, né, sem olhar para a idade. Sem olhar, eu tenho 50, eu tenho 40, eu tenho 48, né? Eu tenho 48, eu chego nos 50, nossa, eu tenho 60 anos, já tenho... Não, cara, aproveite cada momento da sua vida com qualidade para que você vai experimentando o melhor de cada um desses momentos. A beleza na vida quando a gente é jovem, quando a gente tem uma meia idade, quando a gente tem uma idade mais avançada, a beleza em tudo, né? Agora, vai ser melhor se a gente estiver bem, né? Então, assim, cuide da sua saúde emocional, cuidado com aquilo que você ouve, que você vê, que você consome, para melhorar aí o todo. Eu acho que tudo começa aqui. Acho que todo esse universo começa da gente cuidar da mente. Legal. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado por você estar aqui conosco, compartilhar tanto conhecimento, tanta coisa que vai ajudar, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, né? Você que está nos ouvindo, vendo, né? Está assistindo aqui no canal do YouTube, compartilhe isso com seus amigos, com as pessoas, né? E siga o Ricardo lá, né? Ricardo Borim. Alta Performance. O Ricardo sempre traz conteúdos muito legal ali no seu Instagram. Acompanhe o trabalho dele, você vai ver, é muito interessante, beleza? Ricardo, que Deus continue te abençoando, você, sua família, sua esposa, sua filha. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela dedicação de estar aqui compartilhando conhecimento, e que você também que está nos ouvindo possa desenvolver. Comece já, que nem o Ricardo falou,
A gente tem que pensar no futuro, mas um pequeno passo hoje, você já vai fazer a diferença lá na frente, beleza? Até o próximo episódio e fiquem com Deus, um abraço.